Bom, o que eu vou falar aqui tem que ter muita cautela, mas eu não posso fugir do que aconteceu. Eu vou trazer para vocês o que está aí na thumbnail, vou trazer o Marcos Braz, Bruno Spindel, que jogaram merda no ventilador, foram para cima do que aconteceu no último sábado, no empate entre Palmeiras e Flamengo em 1-1. Falaram também sobre o Diniz na seleção brasileira. Tá muito legal esse corte do Spindel e do Marcos Braz. É legal saber o que eles acham e as providências que eles vão tomar depois dos acontecimentos ali do empate 1-1, daquele jogo onde realmente o Flamengo foi muito prejudicado, e os dois vieram a público na apresentação do Alan e soltaram um verbo, jogaram merda no ventilador. Mas eu não posso fugir deste assunto agora, que é lamentável, que é triste e muito revoltante. Por que a gente tem que ter cautela quando vai abordar essa situação? Porque, infelizmente, nesse mundo doido que a gente vive, o que não falta é maluco achando que é dono da verdade. É maluco achando que é dono da tua opinião, da minha opinião. Que a gente não pode dar opinião aqui, a gente não pode ter... vir aqui e falar o que a gente pensa, porque tem muitos aí que se acham dono de tudo, né? Inclusive, como eu falei, das nossas opiniões. Mas eu vou falar o que está no meu coração, cara. Porque eu tenho uma filha, na verdade tenho duas filhas, e uma delas tem 14 anos, já é uma pré-adolescente. E o que aconteceu neste último sábado é mais um episódio que, infelizmente, vai passar em branco pelas autoridades desse nosso país. Mais uma morte no futebol. Mais uma vida ceifada por criminosos, assassinos, trajados de torcedores. Nós vimos... Eu vi o vídeo da briga ali entre as organizadas do Palmeiras. Eu não vi um torcedor do Flamengo naquele meio, mas se tiver algum torcedor do Flamengo envolvido neste crime, neste assassinato, tem que ser punido. Mas eu não vi no vídeo que foi divulgado, eu não vi um torcedor do Flamengo. Era uma briga entre a torcida organizada do Palmeiras e a polícia. E neste mesmo vídeo, dá de ouvir pessoas falando: ó, uma menina foi cortada com uma garrafa no pescoço. Uma menina teve o pescoço cortado por uma garrafa por conta desta confusão. É lamentável, cara. É lamentável. É lamentável, mais uma vez, uma pessoa inocente que simplesmente só quer ir no estádio para assistir o seu time, ver o seu time jogar e nada mais. Enquanto um monte de marmanjos, bandidos, vagabundos, criminosos, assassinos estão aí acabando com a paz no nosso futebol. Sabe o que me deixa irritado nisso tudo? É ver e ouvir certos jornalistas dizer que o futebol tem que morrer. O futebol tem que morrer. Isso me deixa irritado, porque não é o futebol que tem que morrer. São os bandidos, os assassinos, os vagabundos que estão infiltrados em nosso futebol, que tem que sair, que tem que ser dirimido desse esporte. Porque é eles que estão matando o futebol. E as autoridades e alguns jornalistas acham que o futebol que tem que morrer. O futebol está morrendo já. O futebol já está morrendo por conta desses bandidos. Por conta desses bandidos. E é o futebol que tem que acabar? É o futebol que tem que morrer?
Se for assim, nós, pais de famílias, pessoas de bem, temos o quê? Que nos eliminar e deixar os bandidos à solta? Porque nem nas nossas casas a gente tem mais paz. Quer dizer que o mal venceu? Vamos jogar a toalha? Tá aí, o mal venceu. Tomem conta. Isso serve para todas as áreas. Aí vem a pessoa, um jornalista, dizer que o futebol tem que morrer. Quem deveria morrer? Quem deveria morrer são esses assassinos que tiraram a vida de mais um inocente. Uma menina nova, de 23 anos, com um futuro pela frente, por conta de um monte de marmanjos brigando, levou um golpe no pescoço e acabou falecendo. E é o futebol que tem que acabar? O que as autoridades vão fazer? Mais um episódio? Mais um acontecimento? Já teve torcedor morrendo com um vaso sanitário na cabeça, cara. Bomba dentro de ônibus de jogador. Jogador sendo atacado dentro do motel por organizada, pegando porrada, sendo agredido. Agora, mais uma morte de uma pessoa inocente no futebol. E é o futebol que tem que acabar? É assim, fácil, simples? O futebol que tem... Ou vocês acham que o futebol acabando, esses tipos de vermes vão acabar também? Vocês acham que o futebol acabando, esses tipos de pessoas, e nem gosto de chamar de pessoas, são vermes, insetos, irão acabar também? Meus pêsames à família da menina que infelizmente faleceu, 23 anos. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos, porque é triste acordar e se deparar com uma notícia dessa. É triste. É triste, eu me coloco no lugar, porque eu sou pai. Eu sou pai. Eu jamais gosto nem de pensar em passar por uma situação dessa. Bom, nesse jogo, nesse empate 1-1 entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, tivemos muitos acontecimentos ali dentro de campo prejudicando o nosso Flamengo, né? A Leila não vem a público falar nada do pênalti sofrido pelo Everton Ribeiro, dos impedimentos que não aconteceram, da lesão que o Bruno Henrique sofreu de um pisão criminoso do jogador do Palmeiras e outros acontecimentos. A Leila, a presidente do Palmeiras, não fala nada. Tá omissa. Cadê ela? Sumiu? Abel Ferreira também foi proibido de falar. Mas Marcos Braz e Spindle falaram sobre essa situação, falaram sobre o Diniz na seleção brasileira, se vai prejudicar o Flamengo ou não, tá? Eles falaram sobre tudo isso, eu vou trazer para vocês agora os dois falando. Direitos autorais deste corte que eu vou trazer para vocês, imagens, créditos, é lá da Flá TV. Vamos acompanhar. A gente queria aqui, em nome do Flamengo, deixar clara a nossa indignação com o que aconteceu ontem no jogo, em termos da arbitragem e outras situações. Para deixar claro, o Flamengo já se posicionou algumas vezes de forma oficial na relação com a CBF, com o presidente da comissão de arbitragem, com a comissão de arbitragem, questionando alguns erros de arbitragem que foram cometidos em jogos do Flamengo. Com frequência, nós vamos à CBF em agendas oficiais para olhar os lances no VAR, para fazer esses questionamentos. Então, para que fique claro a todos que esse trabalho é feito para defender o direito do Flamengo. Em especial, ontem, a gente ficou muito indignado com o que ocorreu. Um árbitro que não está preparado para um jogo desse tamanho, para sofrer o tipo de pressão que ele sofreu. Ele dobrou a pressão que ele sofreu, cometeu erros inaceitáveis no jogo. Um pênalti sobre o Everton Ribeiro
com uma carga faltosa nas costas, que é, inclusive, tema de vídeos explicativos da CBF, do que é uma carga faltosa, o que não é, uma carga lateral, ombro a ombro, uma carga nas costas. É inaceitável o árbitro não marcar um pênalti tão claro como esse, mais ainda o VAR não revisar. Tem outro lance também que nos causa muita indignação, que poderia ter causado um problema enorme no jogo. Um lance de ataque do Palmeiras que o Bandeira levanta, assinala impedimento do Rony, o juiz apita para o jogo, nossos atletas param, todos os atletas do Palmeiras, exceto o Rony, param, o Rony chuta a bola para o gol, deveria receber cartão amarelo, o árbitro não deixa cobrar o impedimento e ainda vai escutar o VAR para revisar o lance. Assim, causa uma indignação enorme. O tipo de pressão que o árbitro foi suscetível e como ele se comportou durante o jogo. Tem alguns outros lances aí que não cabe aqui, não vou emitir opinião para não alongar, mas que também eu acho que foram lances, no mínimo, imprudentes e violentos de atletas do Palmeiras que não foram repreendidos com cartão pelo árbitro. E a gente espera que isso seja, não ocorra mais, tanto esse tipo de escala em um jogo dessa grandeza e no contexto que ocorreu, com um membro da comissão técnica do Palmeiras questionando idoneidade e lisura dos árbitros e da comissão de arbitragem e o Palmeiras fazendo pressão pública sobre a arbitragem. Então, o árbitro não aguentou a pressão e cometeu todos esses erros que com certeza poderiam ter mudado o resultado do jogo. Vocês ainda não falaram sobre esse assunto, um assunto da semana passada, que é o Diniz na seleção. Queria ouvir a sua opinião. Muitos torcedores do Flamengo ficam meio preocupados se ele pode prejudicar o Flamengo em alguma data FIFA e tudo mais, e queria ouvir a opinião de vocês, do Espíndola também, se puder complementar. Pergunta boa, eu estava com medo dela. Assim, eu acho que nos anos 80, 90, tiveram situações em que o técnico da seleção era do clube, né? Eu não me lembro. Assim, você vê assim, o Tele com São Paulo, eu acho. Depois, não me lembro mais alguns. Mas, enfim, você tinha essa característica em alguns lugares do mundo nos anos 80, 90. Assim, eu vejo como a situação mais difícil é a própria do Fernando Diniz, é a própria do jogador. Eu acho que ele pode ter algum desconforto em algumas convocações. É evidente que numa convocação em que a gente entenda que vai atrapalhar o Flamengo, aqui a gente não vai elevar o tom em relação a isso, apenas a gente vai reclamar da mesma maneira que a gente sempre reclamou, a gente só vai ser coerente. Não é porque é o Fernando Diniz, que é um bom técnico, um técnico que eu gosto pessoalmente, eu tenho uma boa relação, não próxima, mas cordial com ele. Só que eu acho que, pelo que se tornou o futebol, da maneira com que se está as mídias alternativas, essa grande situação de comunicação que você não consegue controlar, eu acho que é um caminho que a gente aqui no Flamengo, pelo menos, a gente não gostaria de ter. Eu não gostaria de ter o Sampaoli treinando o Flamengo e a seleção chilena, ou a seleção argentina. Boa tarde, Brian. Boa tarde, Bruno. Mas esse problema não é meu. Perdão, Fred, perdão. Mas, assim, eu acho que esse problema não é meu. Isso aí é uma posição minha do Flamengo. Eu acho que o Mário é um presidente qualificado, é um presidente que tem experiência, as pessoas envolvidas lá, o Paulo Angione, todas as pessoas envolvidas lá são pessoas experientes no Fluminense. E se eles entenderam que isso não poderia trazer problema para o Fluminense, eu acho que tem que se levar em conta a avaliação deles, entendeu? Então, é isso. Bom, é isso que o Spindle, logo no início
da coletiva de apresentação do Alan, falou: a CBF tem que tomar providência. O árbitro que foi colocado para apitar essa partida é juvenil, não era para ter apitado, já entrou pressionado, cedeu às pressões, e a gente viu o resultado dessas pressões dentro de campo, onde o mesmo prejudicou o Flamengo claramente, num pênalti claro que o Everton Ribeiro sofreu. Nem o VAR foi chamado, ou melhor, nem o VAR foi acionado para chamar o árbitro para ver. E outros lances bizarros que aconteceram nessa partida contra o nosso Flamengo. O Spindle falou sobre isso, e o Braz falou sobre o Diniz na seleção brasileira, o que ele acha do Diniz, se vai prejudicar o Flamengo. Eu, particularmente, se o Diniz quiser, ele prejudica o Flamengo, mas eu não acho que isso venha acontecer. Espero eu. Posso estar sendo juvenil, ingênuo, mas espero que isso não venha acontecer. Comenta embaixo, deixa a opinião de vocês, porque foi mais este vídeo aqui do canal Meio da Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima, hein? Saudações.